Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que está em curso. Brasileirão 2025, 29ª rodada. E na 29ª rodada se enfrentaram o primeiro e o segundo colocado. Primeiro colocado Palmeiras, segundo colocado Flamengo. O Flamengo, mesmo vencendo a partida, não assumiria a liderança. Obviamente, o Palmeiras, mesmo perdendo a partida, não perderia a liderança, porque o Palmeiras tinha, antes de começar o jogo, 2 vitórias a mais que o Flamengo e 3 pontos na frente. Ou seja, mesmo que perdesse, ia empatar em número de pontos e continuaria com 1 vitória a mais. Então o Palmeiras vem para o Rio de Janeiro bem tranquilo, sabendo que independente do que acontecesse, continuaria líder. E o Flamengo num jogo onde o empate não seria bom, a derrota muito ruim e a vitória era o único resultado que o Flamengo tinha que fazer. Se empatasse, o Flamengo podia dar adeus de campeonato? Não. Se o Flamengo perdesse, daria adeus de campeonato? Não. Mas você, faltando, né, 10 rodadas para Flamengo e Palmeiras, porque eles têm um jogo a menos, é, ficaria mais complicado. O Palmeiras ficaria mais confortável. Né? E aí, essa situação, tendo os dois jogos a menos, o jogo do Flamengo é menos complicado, é contra o Sport, porque o do Palmeiras é contra o Santos, é um clássico paulista. Então, o Palmeiras poderia ir esse jogo contra o Santos atrasado, mas tranquilo. Com o que aconteceu nessa rodada, não. Esse jogo atrasado, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, pode decidir o campeonato. Lembrando que o Palmeiras ainda tem o Cruzeiro, que é o terceiro colocado, e o Flamengo já jogou contra o Cruzeiro. Então, era um jogo emblemático. Final antecipada? Não. Não era uma final antecipada, na minha opinião, porque não ia definir o título. Mesmo que faltasse algumas rodadas, mas não ia definir, mesmo que o Palmeiras vencesse. Não iria definir o título. Porque ainda teria alguns jogos e eu, particularmente, não acredito que nem Flamengo e nem Palmeiras vão vencer todos os jogos daqui por diante. Eu não acredito. Vai ter tropeço, mas é óbvio que ficaria uma tranquilidade maior, uma pressão muito grande em cima do Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, mas também pela Libertadores. Então se enfrentaram no Maracanã, o Rio de Janeiro muito chuvoso, e o Flamengo venceu por 3-2 numa tarde e noite de comprovar que Pedro não pode ser banco no Flamengo, né? Só o Felipe Luiz que não enxergava. E aí, quando eu falo disso, eu vou ser curto aqui para dizer o seguinte: a minha opinião é o Felipe Luiz cobra em excesso do Pedro. O Felipe Luiz ele não faz algumas cobranças em alguns jogadores como ele faz com o Pedro. E aí, o meu ponto de vista é o seguinte: eu sei que o Felipe Luiz quer implantar no Flamengo um futebol europeu. Legal. Mas se o Pedro tivesse no futebol europeu, ele não ia conseguir jogar pela dinâmica dele. Isso é ponto. Agora tem outro detalhe. A gente não está na Europa, irmão. Então o Felipe Luiz tem que saber usar o Pedro. O Pedro não vai fazer nunca o que ele imagina que o centroavante tem que fazer. Não vai fazer. Mas ele tem que usar. Ele não pode desperdiçar o Pedro. E tomara que ele esteja entendendo isso nesse momento, porque o Pedro foi o grande destaque. O jogo teve algumas polêmicas, né? Que a gente vai falar aqui. Um jogo muito elétrico no primeiro tempo. E no segundo tempo, o jogo foi diferente. No segundo tempo, o jogo foi diferente, a gente vai falar aqui. Então, Flamengo 3, Palmeiras
2, vamos falar sobre a classificação, sobre o jogo e sobre algumas polêmicas desse jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, que está feliz de orelha a orelha, e você, meu amigo torcedor palmeirense, que tá chateado, vai estar reclamando de alguns lances, que botou pressão, aí vai falar que a Leila não foi para o Maracanã, é por isso que aconteceram algumas situações. Aí tem uma fala do Gustavo Gomes ao final, que sinceramente, para falar o que ele falou, era melhor ter ficado quieto, minha opinião, era melhor ter ficado quieto, é, porque ele cita uma situação, mas ele não tem como provar, então para que fala? Fica quieto, minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Então vamos lá. Peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração seu frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Tá? Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá, clica e vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara, começar de trás para frente. O que é que eu estou falando do Gustavo Gomes? O Gustavo Gomes, ao sair de campo, ao final do jogo, ele disse que gostava muito do árbitro, achava um dos melhores, mas também ele achava um dos mais soberbos de todos. É, mas que estava muito triste, porque o árbitro falou um montão de coisas para ele que ele não iria falar porque ele tem um código ali ético. E que o árbitro desligou o microfone e falou um monte de barbaridade para ele. Mas que ele não ia falar porque ele tinha um código. Beleza. E se ele não ia falar, o que ele comentou? É essa a minha. Aí cita uma situação, né? Cita uma situação, ele falou um montão de barbaridade para mim, mas eu não vou falar nada, porque eu tenho um código. Então não comentava. Essa, tá? Você pode não concordar. Aí a repórter, nesse caso, eu quase nunca concordo com o repórter. Quase nunca, vocês já perceberam aqui. Mas nesse caso, se eu sou repórter, vai falar, pô, irmão, se você comenta a situação, fala. Mostra o Santa. Ele ficou quieto. Pô, então não falava nada, irmão. Agora vai, botou uma coisa no ar, mas ficou quieto. Mas é porque ele não tinha como provar, porque ele falou que o árbitro desligou o microfone para coisa. Então, tu vai acreditar em quem? Que o árbitro chega e fala, eu não desliguei o microfone e não falei nada. Ele está inventando, e aí? Na minha opinião, era melhor ter ficado quieto. Vamos aqui para algumas. Desculpa, o tempo aqui no Rio tá bravo. Vamos para algumas polêmicas o jogo. A situação do Jorginho e do Gustavo Gomes dentro da área. Na minha opinião, foi pênalti. O Jorginho vai com as duas mãos nas costas do Gustavo Gomes. Para mim, foi pênalti. Para mim, foi pênalti. O árbitro não deu. Então, a reclamação. Eu sei que a torcida do Flamengo vai falar, mas em outros lances contra o Flamengo também não deram pênalti para coisa e tal. Aí vai relembrar jogos passados. Eu não vou ficar aqui relembrando situações passadas. A gente vai falar do lance. Na minha opinião, aquelas duas mãos nas costas do jogador do Palmeiras, para mim, foi pênalti. Tá? O lance que o Vitor Roque reclama de ter sido falta na origem do gol do Flamengo. Né? Cara, aí é um critério. O árbitro estava tendo um certo critério de não marcar qualquer falta que fosse encontrão de bola. E tanto no lance do pênalti, quanto no lance do primeiro gol do Flamengo. No lance do primeiro gol do Flamengo tem até uma situação que eu acho que o Danilo tenta segurar, tenta tirar ele, essa briga pela bola ali, ele não estava marcando.
Então essa briga pela bola, eu sinceramente no primeiro gol não marcava nada. No segundo gol, que foi o pênalti, né? Sofrido pelo Pedro, aquele encontrão do Pedro com Bruno Fux, não, para mim também não foi absolutamente nada. Ali, pô, eles estão disputando pela bola, o Pedro empurra, o outro empurra também, o zagueiro cai e depois o zagueiro levanta e pisa no pé do Pedro dentro da área. O pisão do Pedro, no pé do Pedro dentro da área, porra, irmão, pênalti contestável. Para mim, apesar de ter acontecido um lance exatamente igual no jogo contra o Botafogo, teve um pisão, não me lembro se foi no Pedro, no pé do jogador do Flamengo dentro da área que o árbitro não deu. Teve um pisão que o árbitro não deu. O pisão exatamente igual o Pedro tomou no pé. Eu acho que foi até o Pedro mesmo, se eu não estiver enganado. Que contra o Palmeiras eles marcaram e contra o Botafogo não marcou. A sorte é que o Flamengo ganhou do Botafogo, porque senão o Flamengo estaria reclamando. Mas vale a pena lembrar. Lances idênticos. Um árbitro marca o outro não. Ou seja, uma zona. E o árbitro da partida contra o Botafogo falou que sem querer não é falta. Sem querer se mata, sem querer se faz filho. Complicado, né, irmão? Então a arbitragem tu vê que é ruim, tendenciosa. Então, esses lances polêmicos teve, mas em relação à falta, ter parado de falta, não achei. O que eu achei a favor do Palmeiras que erraram foi o pênalti não dado a favor do Palmeiras em cima do Gustavo Gomes. Para mim foi pênalti. Aquele empurrão pelas costas com as duas mãos, para mim é pênalti. Agora, os lances de falta, que o Vitor Roque reclama, que o Bruno Fux reclama, para mim não foi nada. E segue o lance. Então vamos pro jogo. 20, 25 minutos do primeiro tempo. Só deu Palmeiras. O Palmeiras cara, amassou o Flamengo nesses 20, 25 minutos. 20, 25 minutos. Só que o Flamengo, em uma bola, o Flamengo encontrou o gol. Numa assistência do Pedro, que consegue fazer o pivô. E ele é muito bom, ele tem muita categoria, consegue girar, toca pro Arrascaeta, ele entra e faz o gol. Só que foi um domínio. Teve uma escapada do Flamengo. O Flamengo faz o gol. Durante 20, 25 minutos, foi domínio do Palmeiras. O Flamengo não conseguia jogar. O Palmeiras estava muito superior. Muito superior. Matando todas as jogadas. O Flamengo não viu a cor da bola, mas fez 1-0. E aí tem um gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras do Flamengo estava com 10 jogadores. O Léo Ortiz sai. Porra, e o Flamengo demora 2 minutos para trocar. O Flamengo teve 2 ou 3 oportunidades que o jogo parou para trocar o zagueiro. Entrar o Danilo, porque o Léo Ortiz não ia continuar. Só que, pelo que foi falado, parece que a culpa foi do médico. Que o médico, o Felipe Luiz ficou esperando saber se era para trocar ou não, e o médico demorou. E aí o jogo foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. O Flamengo ficou com a bola, perdeu a bola, vai, volta e não troca. Ou seja, o Flamengo pecou. Não pode dar mole pro time do Palmeiras. E o Flamengo deu mole. E aí o Vitor Roque vai lá e consegue empatar. Justo. Porque o Palmeiras, até aquele determinado momento, apesar de estar perdendo de 1-0, o Palmeiras era melhor. O Flamengo não estava conseguindo ver a cor da bola. E aí, a partir do empate, o jogo começa a mudar. A impressão que se tem é que o Palmeiras dá uma recuada, ou cansa, sei lá, dá uma recuada e cansa. E o Flamengo dá uma acalmada e começa a tocar a bola. E aí, quando o Flamengo começa a tocar a bola, começa a aparecer um outro ingrediente no jogo. Qual é o outro ingrediente? O Palmeiras começa a errar muito passe, principalmente no meio-campo. E como é que acontece o lance que gerou o segundo gol, que foi e pênalti? Foi um lance também de pivô. Roubada de errou o passe. Ah, não, o segundo gol não, desculpa. Não é isso. O segundo gol é de pênalti. Roubaram de bola, briga ali no meio de campo, o Flamengo briga, já dentro do campo do Palmeiras, recebe a bola
E aí o Pedro tem aquela disputa na área, consegue ganhar, fala do empurrão, que eu já falei que para mim não foi nada. E aí tem o pisão e o pênalti. Ou seja, erro de passes. O Palmeiras começa a errar muito passe no meio de campo, dentro da sua intermediária. E aí o Flamengo tá mais perto do gol. O Jorginho vai lá para pegar o pênalti do Jorginho. É muito, não é impossível, mas é muito difícil. Que quando ele dá aquele salto, ele já vai olhando pro goleiro. Se o goleiro ficar parado, ele vai tocar em qualquer um dos lados. Por mais reflexo que tenha, não vai conseguir chegar, porque ele não bate fraco. E aí, quando ele escolhe um lado, o Jorginho bate pro outro. Porque ele já pula olhando pro goleiro. O goleiro já joga para um lado, ele bate pro outro. Então é muito difícil pegar. Não é que não vai perder. Vai perder como ele já perdeu. Mas realmente é muito difícil. Aí o Jorginho assume a responsabilidade e faz 2-1. E aí o Palmeiras bate pino. E o Palmeiras cola as placas. Nesse momento, o Flamengo já era melhor do que o Palmeiras, ou pelo menos já tinha equilibrado o jogo, porque já estava dominando o jogo. Quando fica 1-1, o Flamengo começa a controlar mais o jogo. E aí, mais uma vez, o Palmeiras erra no meio-campo, o Pedro pega a bola, avança igual o Arrascaeta. Se você pegar o gol do Arrascaeta, o primeiro gol no passe do Pedro, e o terceiro gol, os gols são muito parecidos. Por onde? Pelo meio, onde o Palmeiras estava dando mole e começou a errar muito passe. O Flamengo faz 3-1 e termina 3-1 o primeiro tempo. E aí vai para o segundo tempo. Segundo tempo, o jogo é completamente diferente. Segundo tempo, o Flamengo controlou, eu não vou falar que dominou, mas o Flamengo controlou o jogo o tempo inteiro. Controlou o jogo o tempo inteiro. Tomou um gol no final nos acréscimos, lá no Gustavo Gomes. Foi até um erro do Flamengo. O Flamengo deu mole, subiu muito, abriu as linhas, acabou tomando ali um contra-ataque, tomou o gol. Mas foi um controle do jogo. O Palmeiras não conseguiu marcar alto. Aquela roubada de bolas que o Palmeiras conseguia no início do jogo não conseguiu mais. O Flamengo controlou bem, fez algumas boas substituições. O Carrascal é um investimento muito assertivo. Cada centavo que o Flamengo pagou pelo Carrascal vale a pena. Realmente, o Lino deu uma certa caída. Também o Palmeiras fez algumas substituições que não surtiram muito efeito, mas alguns jogadores do Palmeiras, para mim, o Fux não foi bem. O Aníbal Moreno, muito mal, muito mal. O ataque, não vou dizer nem que o ataque do Palmeiras estava mal, mas foi pouco municiado e depois o Palmeiras ficou muito em bola longa. Ou seja, o segundo tempo foi um jogo bem diferente do primeiro, um jogo bem controlado pelo Flamengo. Palmeiras, ele tem uma bola na trave, né, na bola do Vitor Roque, que bateu e subiu. O Flamengo criou algumas oportunidades, né? Com Arrascal, com Pedro, com Plata. O Flamengo teve até mais chances do que o Palmeiras, mas o segundo tempo foi um jogo onde, em momento algum, o Palmeiras controlou o jogo. Pode ter igualado, mas não controlou. Mas o jogo foi mais a cara do Flamengo. Foi um jogo mais pro lado do Flamengo. Até porque o campo estava muito molhado, estava muito escorregadio, a chuva apertou e o Flamengo soube utilizar o campo a seu favor. Então, cara, vitória justa. Você pega aqui os números, tu vai ver que o Palmeiras chutou mais, o Palmeiras teve mais posse de bola, mas o Flamengo foi mais incisivo. O Flamengo foi mais incisivo. O Flamengo deu 8 chutes, 4 chutes em direção ao gol. O Palmeiras deu chutes em direção ao gol? Sim, mas a grande maioria no meio. A grande maioria no meio. Qual foi a grande defesa do Rossi? Teve a defesa do segundo gol, né? Do Rossi, mas a grande maioria das defesas do Rossi foram de encaixar a bola. Teve um certo volume, principalmente no início do jogo. Esses números que são a favor do Palmeiras é muito por causa do início do primeiro tempo, que foi muito melhor. Porque depois foi muito parelho. Então, cara, vejo um grande jogo, dois tempos distintos, né? E levando em consideração que o Flamengo foi mais assertivo, o Flamengo mereceu. Com isso,
Como eu disse, o Palmeiras continua na liderança com 61 pontos em 28 jogos, só que com 19 vitórias. E o Flamengo, na segunda colocação, também com 61 pontos, também em 28 jogos, só que com 18 vitórias. Só que o que acontece? O Flamengo agora, Flamengo e Palmeiras tem jogo pela Libertadores. Só que o Palmeiras, se não estiver enganado, pega o Cruzeiro. O Palmeiras pega o Cruzeiro na próxima rodada. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Exatamente. O Palmeiras pega o Cruzeiro em casa. E o Flamengo joga fora contra o Fortaleza. Mesmo assim, o jogo do Flamengo é menos complicado. Porque o Fortaleza está desesperado na zona do rebaixamento e vai jogar com um time, tudo bem. O Flamengo vai jogar no meio da Libertadores. O Flamengo vai ter que viajar para Argentina. Tem um resultado aqui no Rio. Mas o Flamengo quer o título brasileiro. E o Flamengo tem um certo elenco para isso. Então, acho que o Flamengo agora não vai poupar. E o Cruzeiro ainda tem chance de título. E é o jogo para o Cruzeiro também. É o jogo para o Cruzeiro. E lembrando, o Flamengo joga contra o Fortaleza no sábado. Se o Flamengo empatar, o Flamengo já passa o Palmeiras. E aí o Palmeiras já vai entrar nesse jogo contra o Cruzeiro pressionado, porque já não vai ser mais o primeiro colocado, já vai ser o segundo. Tudo bem que quando começar o jogo vai estar empate, o Palmeiras reassume, mas já é uma pressão. Principalmente se o Flamengo ganhar o jogo do Fortaleza. Então essa vitória do Flamengo foi muito importante por causa disso. Porque vai jogar primeiro no Campeonato Brasileiro, no sábado, Palmeiras só joga domingo e vai ter uma pressão maior caso o Flamengo vença o jogo contra o Fortaleza. Então, cara, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.